distância. Bom, e eu expliquei para vocês, né, que nessa disciplina de cálculo 1, a gente inicialmente faz uma revisão de alguns conceitos de matemática no ensino médio que são essenciais para a disciplina, né? Mas agora, na aula de hoje, a gente vai começar com conteúdo de cálculo propriamente dito. Vamos começar com conteúdo de limites, né, que é o conteúdo de matemática a nível de graduação, né, não mais de ensino médio. Ok? Acredito que todo mundo esteja vendo a tela compartilhada aí, né? Vamos dar aula em cima disso. Só um minutinho. Olá, pessoal, desculpa, mas que nem eu disse, né? Por isso que é por essas e por outras que eu prefiro aula presencial, né? Com 2 filhos pequenos em casa sempre tem bastante ruído de fundo, né? Mas vamos lá. O assunto de hoje trata de limite, tá bom? O assunto de hoje é da próxima aula. Se for necessário, mais aulas. Esse assunto é bem importante, aliás, é de fundamental importância para depois poder entender derivadas e integrais, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dar aula baseada na apresentação que está em PDF, que está aí para vocês. O conteúdo que eu passei antes. Está na tela, né? Está na tela compartilhada e está no arquivo PDF que eu disponibilizei no Moodle. Tá. Limite, em termos... Alguém saberia dizer o que é limite, matematicamente falando? É o quanto mais próximo de um número pode se chegar, né? Acredito. Isso. Não sei se eu estou sendo claro, né? Isso que o E, Rodrigo falou, tá bom. professor, é isso que o Rodrigo falou, tipo assim, tu nunca consegue chegar até perto do 1, tu fica 0,00, seria isso, né, também. Vamos falar que a gente está falando do número 1, como o João mencionou. A gente nunca consegue chegar no número 1, né? Mas a gente chega, digamos, infinitamente próximo do 1, mas nunca chega no 1. Essa é a noção de limite. Então, vamos lá. Ó. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui o gráfico de uma função linear, né? F de x igual a x mais 1, uma função bem simples, né? Uma função do primeiro grau, crescente, né, pessoal? E aqui nós temos, olha só, no eixo horizontal, no eixo das abscissas, nós temos marcado aqui o número 1. Esse meu 1 é parecido com L, mas é um 1, tá? É 1 aqui. Eu tenho o número 1, eu levanto aqui, faço, digamos, a análise do gráfico, né? Quando o x vale 1, f de x vai valer 2. Eu posso chegar a essa conclusão ou analisando o gráfico, ou então pela expressão analítica da função, correto? Agora, veja o seguinte, ó, se eu estou vindo aqui da esquerda para a direita, né, em direção ao 1, da esquerda para a direita, à medida que eu vou chegando da esquerda para a direita em direção ao 1, eu estou aqui, ó, chegando de baixo para cima em relação ao 2, certo? Então, quando eu me aproximo pela esquerda do 1, eu me aproximo por baixo do 2. Entenderam o que eu quis dizer? E daí, quando eu estou vindo, se eu estou vindo aqui pela direita, né? Da direita para a esquerda em direção ao 1, eu vou me aproximando do 2 de cima para baixo. Percebem isso? Tá ok, pessoal? Então, primeiro vamos ver, a gente vai ver a definição formal de limite, né? Mas, por enquanto, vamos ver uma noção, uma definição intuitiva. A notação é essa, tá? É o limite, representado por L e M, né? 1000 ao contrário, né? Limite de f de x
quando x tende a p, é igual aqui um L maiúsculo, tá? L de limite. No caso genérico. Então, limite de uma função f de x, quando x tende a um valor p, é igual a L maiúsculo. Então, está escrito aqui embaixo. Deixa eu passar para cima. Opa, peraí. O limite de f de x, quando x tende a p, é igual a L, se, ao tomarmos valores de x suficientemente próximos de p, mas não iguais a p, teremos valores de f de x suficientemente próximos de L maiúsculo. Essa é a noção ou definição intuitiva de limite. Tá? Agora aqui um recado importante. O valor de f de x para x igual a p não interessa para o limite. A função no ponto P pode nem estar definida. Tá? Então, quando a gente fala do limite, nós estamos muito próximos de um ponto, como o Rodrigo e o Joel mencionaram. Né? Quando a gente fala de limite, nós estamos muito próximos de um ponto, mas não estamos no ponto. Então, dizendo de uma forma assim grotesca, né? O limite não tem nada a ver com o valor no ponto. O limite de um determinado ponto não tem nada a ver com o valor da função nesse ponto. A gente vai ver exemplos melhores. E por falar em exemplos, pessoal, essa aula de limite aqui, e provavelmente, muito provavelmente a próxima aula, eu baseei naquela apostila que eu disponibilizei para vocês em PDF. Tá? Eu tirei de lá o conteúdo da aula. Então, baseiem-se nessa apostila para estudar, tá bom? Então, aqui, ó, estamos dizendo que a função pode nem estar definida no ponto, né? Veja um exemplo. O limite quando x tende a 1 de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Então, nós temos aqui que função é essa aqui? Isso aqui é uma fração polinomial, certo? Porque é uma fração. Nós temos um polinômio no numerador e outro polinômio no denominador, correto? Aqui um polinômio do segundo grau, aqui um polinômio do primeiro grau. Tá? Agora, o limite quando x tende a 1. Vamos fazer o seguinte teste, então. O x tende a 1, vamos fazer o teste. X tende a 1, então vamos substituir x por 1 nessa expressão. A gente fica com 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 menos 1. 1 ao quadrado menos 1 dá 0, 1 menos 1 dá 0. E 0 sobre 0 dá uma bela indagação, interrogação, né? A gente não sabe quanto vale 0 sobre 0, correto? Mas mais grave do que isso, né? Essa função f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 não está definida para x igual a 1, porque a gente não pode ter um zero no denominador. Correto? Concordam comigo? Mas vejam aqui o que a gente pode fazer, né, para qualquer valor de x diferente de 1, né? Ou seja, para todo x diferente de 1. X ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 é igual ao seguinte, ó. X ao quadrado menos 1 é um produto notável, né? É x mais 1 que multiplica x menos 1. Correto? E se x é diferente de 1, x menos 1 é diferente de 0. Então, eu posso cancelar x menos 1 com x menos 1 e sobra somente x mais 1. Correto? Portanto, o limite quando x tende a 1 de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 é igual ao limite quando x tende a 1 de x mais 1. E quanto que vai valer esse limite? Para calcular agora fica muito simples. Eu substituo o valor de x, que é 1, nessa equação aqui. Fica 1 mais 1, 2. Então, esse limite aqui, que inicialmente a gente não sabia quanto valia, agora a gente sabe que vale 2. Pessoal, isso é de fundamental importância para que vocês entendam bem a noção, né, o conceito de limite. Vocês entenderam isso? Vamos prosseguir, então. Usando o conceito de limite, a gente consegue definir o que é uma função contínua. Nas palavras de vocês, eu até já toquei nesse assunto, função contínua, na primeira parte da disciplina, né? Nas palavras de vocês, o que seria uma função contínua? É uma função que não se tira a caneta ou o lápis do caderno, né?
Algo assim, né? Isso. Justificado. Essa é uma maneira bem informal de definir exatamente isso, né? Se a gente vai fazer o gráfico da função, né, a gente não precisa tirar a caneta ou o lápis do papel. Isso que é uma função contínua. Agora, veja só essa definição aqui ainda não é uma definição formalizada, mas é uma definição menos informal que essa que o Rodrigo mencionou. Uma função é contínua em P. Então, veja só, eu não estou dizendo que a função como um todo é contínua. Eu estou dizendo que ela é contínua num ponto P particular, né? P de ponto. Ela é contínua em PC. F de P está definida, então a função tem um valor naquele ponto, tá ok? O limite de F de P quando x tende a P existe, tá certo? Então são três condições necessárias para que a função seja definida, vejam bem. São três condições necessárias para que a função seja contínua num ponto P. A função FP tem que estar definida nesse ponto, né? O limite de F de P quando x tende a P existe, tá? E o limite de F de P quando x tende a P é igual a F de P. Porque nem sempre isso acontece. Isso pode parecer estranho, mas eu vou dar exemplos para vocês, tá? Quando essa igualdade vale e quando ela não vale. Então, isso diz, quando essas três cláusulas são obedecidas, a função é contínua num ponto P. Tá? Quando a função é contínua em todos os pontos do domínio, a gente diz que a função é contínua, tá? Então, uma função é contínua se ela é contínua para todos os pontos pertencentes ao domínio. D maiúsculo quer dizer o domínio da função. Tá bom? Então, vamos ver exemplos aqui, ó. Exemplos. F de x igual a x mais 1 é contínua em x igual a 1. Bem, isso aqui é uma reta, né? Então, ela sempre vai ser contínua, tá? É contínua em x igual a 1 e é contínua em qualquer outro ponto. Já essa função aqui, f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, não é contínua em x igual a 1, pois não está definida nesse ponto. No ponto x igual a 1, essa função não está definida. Em todos os outros pontos reais, né, a função está definida. Alguém sabe me dizer como seria o gráfico dessa função aqui? O gráfico dessa função aqui, ó, x mais 1, é esse que está aqui, né? Esse gráfico aqui. Eu pergunto como é que seria... Opa! Não, vai para cá. Eu pergunto como é que seria o gráfico dessa função aqui, dessa fração polinomial. Alguém saberia me dizer? Alguém imagina como seja? Uma parábola. Por que é uma parábola, Rodrigo? Porque ela é quadrática, né? Tem No numerador a gente tem uma função polinomial do segundo grau. Isso. O que o Rodrigo falou faz um certo sentido, né? Só que isso não é uma função polinomial do segundo grau e ponto final. É uma fração polinomial, né, que tem uma função polinomial do segundo grau no numerador e outra função polinomial do primeiro grau no denominador. Então, isso não dá uma parábola. Alguém arriscaria outro palpite? Qual função, William? É essa aqui? Por que tu dizes que é igual a essa aqui? Uhum. Ah, mas teu chute foi muito bom. Acho que no Grenal não teve chute como esse. Essa Deixa função eu é x pegar o mais 1. rascunho aqui. Essa Oi? O função é Renan x falou? O mais que 1. foi? Ela é x mais 1 porque tu vai fracionar ela ali. Tu vai dividir, né? A parte de baixo pela cima vai sobrar x mais 1. E aí vai ficar sempre esse valor aí. Isso. O Renan está corroborando o que o William falou. Só fazer uma explicação aqui para vocês.
Eu vou colocar, ó, pessoal, vocês estão vendo a mãozinha agora daqui, ó. Eu vou colocar o gráfico dessa função, f de x igual a x mais 1, e no lado dele eu vou colocar o gráfico de f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, tá? Para vocês perceberem a diferença. Tem uma sutil diferença entre um e outro, tá? Tem uma única diferença, tá ok? Ih, peguei a caneta errada. Ah, não acredito. Vocês estão vendo a apresentação ou ela vai sumir? Me avisem, pessoal. Apresentação na tela. A apresentação na tela segue normal. Continua Segue aparecendo. normal. Não, curioso, porque meu notebook acabou de sobreaquecer e ele se desligou. E eu estou usando o notebook para compartilhar a apresentação. Bom, tomara que não. Ah, porcaria. Estou desenhando os gráficos, eu vou mostrar para vocês, tá? Agora sumiu a apresentação. Ah, tá. Demorou, então. Uhum. Mas você deixa eu saber, pessoal, fazer uma enquete aqui. Vocês estão. Tem 15 pessoas, 15 alunos. Vocês têm o PDF que eu mandei para seguir pelo PDF? Eu tenho, Renan. Sim. É, o Renan tem. Sim. É, mas a maioria não tem. Bom, eu vou filmar com o meu celular, tá, pessoal? Eu tenho que esperar uns 5, 10 minutos, senão não adianta eu religar o notebook, tá? E quando ele sobreaquece assim, ele começa a sobreaquecer. É uma droga. Modelo 2011, né? É um problema. Vocês já ouviram falar em obsolescência programada? Hein, turma? Sim. Eu nunca ouvi falar. O Renan nunca, o Andrei sim. Então comenta com a turma, Andrei, o que seria obsolescência programada? É mais ou menos com uma validade dos equipamentos eletrônicos ou equipamentos em geral. Tem um exemplo que eu vi no Facebook esses dias até, que era uma lâmpada que estava ligada há mais de 100 anos num Sim, essa local história é famosa. de não sei que lugar dos Estados Unidos. Não, essa história é famosa. É assim, pessoal, isso não é lenda nem fake news, tá? Obsolescência programada é um negócio que, infelizmente, existe na indústria, de modo geral, em toda e qualquer indústria. Mas isso é mais evidente na indústria da computação, na indústria da informática, né, em que a tecnologia evolui muito rapidamente, né? Mas a obsolescência programada, isso tem registros históricos, né, de que há muito tempo atrás, quer dizer, na década de 70, no início dos anos 70 e antes disso até, grandes industriais, grandes empresários chegaram à conclusão, se reuniram e fizeram um acordo de fazer produtos que não durassem bastante tempo, que eles se estragassem com o tempo desnecessariamente, para que as pessoas tivessem que comprar produtos novos. Por exemplo, isso se aplica, só para um exemplo aí comum, se aplica à indústria automobilística, né? Os fabricantes partem do princípio atualmente que o cara vai usar um carro por quê? Uns 4, 5 anos, né? E depois vai querer trocar. Mas um carro poderia ser... Por quê? Porque depois de um certo tempo o carro começa a dar problema, começa a bater pino, como se fala, né? A manutenção começa a ficar tão cara que o cara enche o saco, tá? E gasta muito dinheiro com a manutenção, daí resolve juntar um dinheiro e comprar um carro novo, né? E tem muita gente que troca de carro a cada 2 anos. Fala, Luiz. No meu ramo ali da engenharia biomédica, tem equipamentos, por exemplo, cardioversores, desfibriladores, que aguentam X disparos. Depois desses X disparos, que duram uns 2, 3 anos, ele
queima um componente, tem um MOSFETzinho que acaba queimando só para mandar para manutenção. Aí, dependendo do tempo que ele tem de uso, a gente já dá baixa patrimonial, laudo de obsolescência e manda o hospital comprar outro. É padrão, já vem no manual de serviço desse tipo de equipamento. Pois é, isso é triste, né? Por exemplo, falando de automóveis, né? Um automóvel poderia tranquilamente ser projetado, ser fabricado, né, para durar 30, 40 anos, sem dar problema de manutenção, tá, pessoal? Tendo uma manutenção básica, assim. Só que o que acontece? Um carro desse seria extremamente caro, né, comparado aos de hoje. E daí a indústria venderia muito menos carros, né? E eles não querem isso, eles querem vender sempre mais, né? Então, isso aconteceu quando o Henry Ford, né, que foi um ícone da indústria automobilística, ele produzia, pô, imagina o seguinte, o Brasil chegou a ter o ano aí que ele fabricou quase 13 milhões de automóveis, né? Mas normalmente a produção de automóveis brasileira é bem abaixo disso, né? Não deve estar nem em 2 milhões atualmente, eu não sei, estou chutando, tá? Mas veja só, pessoal, no início do século XX, né, nos Estados Unidos, o Henry Ford, com uma única fábrica, ele produzia 2 milhões e meio de carros por ano. Imagina a população dos Estados Unidos no início do século XX, era bem menor que a de hoje, né? Daí o que aconteceu? Logo, logo, todo americano que tinha condições de comprar um carro, já tinha comprado um carro da própria Ford, né? Daí o Henry Ford pensou, tá, e agora, para quem que eu vou vender o carro? Daí eles começaram, daí veio a ideia, né, de lançar um carro, um modelo um pouco diferente a cada ano, para dizer que era do ano seguinte, que o carro do ano passado já não serviria mais, né, a pessoa teria que comprar um carro novo. É o que existe hoje em dia, né? Então isso é uma triste verdade. O André mencionou a história de uma lâmpada que está acesa, é uma lâmpada que não se sabe desde quando ela está acesa, né? Ela fica num corpo de bombeiros, numa unidade de corpo de bombeiros na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, tá ok? E daí aconteceu o seguinte, um belo dia aí, isso na década de 60, foi no ano de 1970, tá? Tinha lá uma lâmpada lá que ficava lá, acendia, apagava, usava normalmente. Alguém olhou assim com mais atento, um bombeiro olhou atento, viu que aquela lâmpada era um pouco diferente das outras, né? E viu lá, estava a marca dela lá, o ano de fabricação, 1902. 1902, tá? Fabricada por uma companhia de lâmpadas, né? Que logo que tinha sido comprada pela, pela indústria do Thomas Edison, né? Que era Edison General Electric, né? Thomas Edison é tido como inventor da lâmpada incandescente, né? Daí, desde que descobriram isso, foi no ano de 1970, os bombeiros nunca mais desligaram aquela lâmpada. Porque, pô, uma lâmpada fabricada em 1902 e estava funcionando há 68 anos, né? De deixar ela sempre acesa, porque quando a lâmpada está acesa é que ela se desgasta. Ela apagada não tem desgaste nenhum. Tá? Daí deixaram a lâmpada acesa, sempre acesa. Em 2002 fizeram uma festa, porque a lâmpada comemorou 100 anos de funcionamento. E já está em quase 120, né? Estamos em 2021, né? A lâmpada continua acesa, continua funcionando. Então vejam o seguinte, com a tecnologia, né, de engenharia elétrica do início do século XX, de 1902, fez-se uma lâmpada capaz de durar, né, 120 anos. As lâmpadas hoje em dia, vocês sabem disso muito bem, né? Não duram vários anos, né? Elas logo queimam. Por quê? Porque elas são feitas para queimar, elas são feitas sem a pretensão de durar, né? E é assim equipamento de modo geral. Os bens manufaturados hoje em dia são assim, né? Por exemplo, um notebook é feito, um computador é feito para que durar no máximo uns 3, 4 anos. Os fabricantes imaginam que depois de 3, 4 anos o usuário vai querer trocar de computador, né? Eu estou com esse meu notebook aqui de 2011 e estou penando com isso, tá? Só que isso tem um custo para as pessoas, um custo de aborrecimento, um custo financeiro, né? E tem um tremendo impacto ambiental, né? A produção de bens desnecessários, né? Os bens descartáveis que não precisariam ser descartáveis, né? Isso é triste. Mas vamos lá. Estou terminando aqui o desenho aqui. Parei para falar com vocês.
Só um pouquinho. Vamos ver se vocês conseguem ver isso aqui. Só um pouquinho, pessoal. O celular vai entrar na função de câmera aqui. Vocês estão vendo esse gráfico aqui que eu estou apontando com a caneta? Sim. 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 É o gráfico da função f de x igual a x mais 1, que é uma reta, né? Uma reta crescente. Não tem mistério para vocês, né? Agora, aqui do lado, está o gráfico da função, como está apontado aqui, onde a caneta aponta, né? F de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Olha só, qual é a diferença desse gráfico para o da reta aqui? É a mesma reta, né? Certo que tem um ponto aqui que está com uma bola aberta. Vocês estão vendo? Isso em matemática é uma notação importante, bola aberta e bola fechada. Isso aqui é uma bola aberta. Significa que esse ponto aqui, que é a abscissa 1, ordenada 2, não pertence à função. Então, esse gráfico aqui, o gráfico à esquerda, é formado por uma reta. O gráfico aqui à direita, este aqui que eu estou apontando, aparentemente também é uma reta, mas não é uma reta. Matematicamente falando, né, geometricamente falando, ele é formado por duas semirretas. Uma que vem aqui, ó, do 1 até menos infinito, né? E outra que vai do 1 até mais infinito. Mas o ponto 1 está fora do gráfico. Perceberam isso? Deu para visualizar o gráfico, pessoal? Sim. Entenderam a ideia? Então, né, no meio dos infinitos pontos de uma reta, né, a única diferença entre um gráfico e outro é nesse ponto aqui, 1, que ele não pertence à função da fração polinomial. Tudo bem? Vou tentar religar o computador. Só um pouquinho, vou largar o celular. E sobreaquecimento, o meu computador não estava sobreaquecendo nessa fase aqui das disciplinas aqui à distância, né? Eu acredito que isso seja porque são dias mais frios, né? Como hoje não tá frio, eu estou de camisa de manga curta, daí ele sobreaqueceu. Vamos ver se já consigo ligá-lo. Enquanto isso, vamos dando aula aqui nas anotações. Então, vamos lá. Então, essa função aqui, ó. Vocês estão vendo a apresentação? F de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 não é contínua em x igual a 1, pois ela nem está definida nesse ponto. Entenderam? A função não é contínua. Em um ponto ela falha. Correto? Depois aqui eu tenho uma função parecida com essa. F de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, se x for diferente de 1. E f de x vale 0 quando x for igual a 1. Essa função não é contínua em x igual a 1, pois ela, muito embora ela exista no ponto 1, né, e vale 0, o limite ali vale 2. Então, o limite da função tem um valor e a função tem outro valor. Então, ela não é contínua. Entenderam a ideia? Só para deixar clara essa ideia para vocês, ó. Eu vou fazer aqui, ó, vou alterar esse gráfico para ser dessa maneira como está definido aqui nessa função. Tem essa chave aqui. Essa função vai ter uma bola aberta aqui em cima. Vejam só, pessoal, como ficou o gráfico. A diferença está aqui, ó. Agora tem uma bola fechada aqui, ó. Bola aberta aqui, bola fechada aqui. Essa função agora é definida para todos os pontos, tá?
do domínio. Só que aqui, ela não, nesse ponto, essa função não é contínua. E se a função não é contínua num ponto, então ela não é contínua. Tudo bem? Só um minutinho, pessoal. Vou tentar. Aqui, acho que a apresentação já voltou. Mas não está compartilhado com vocês, né? Só um pouquinho, eu vou recompartilhar. E aí, estão vendo a tela agora? A apresentação em PDF? Sim. Beleza, então. Vamos aproveitar enquanto ele não sobreaquece. Tá, então vamos ver a definição formal de limite, tá, pessoal? Tá aqui, a definição formal. CGF é uma função definida sobre algum intervalo aberto que contém P, exceto possivelmente o próprio P. Então, o limite de f de x quando x tende a P é igual a L, se para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que, aqui é o módulo, tá, pessoal? O módulo de x menos P é maior do que zero e menor do que delta, então o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. O que quer dizer isso, traduzindo, tá, do matematiquês, né? Quer dizer o seguinte, o limite da função f de x, quando x tende a P, ou seja, perto na proximidade desse ponto P, é igual a L maiúsculo, se eu tenho aqui, dizer que tem um delta maior do que zero, tal que módulo x menos P menor do que delta, quer dizer que x está muito próximo de P. Se o x está muito próximo de P, então f de x estará muito próxima de L. Entenderam? Essa é a definição formal do limite. E aqui, quando eu falo assim, pessoal, seja f uma função definida sobre algum intervalo aberto. O que quer dizer intervalo aberto? Alguém sabe me dizer? Você sabe que o intervalo aberto é diferente, né? Ao contrário do intervalo fechado. Sabe o que quer dizer intervalo aberto e intervalo fechado? Eu não lembro, professor. Eu vou Eu não escrever sei aqui no o que é. papel. Tá. Vou escrever aqui no papel. Intervalo aberto, fechado é quando fica tipo entre 2 e 4. E aberto é quando fica entre 2 e 4, mas aí o resultado é de 2 para menos ou de 4 para mais, é isso? Tá, vou aproveitar o exemplo do Renan, então. Vou filmar aqui um pouco. Aqui. Então, o que vocês estão vendo aqui, eu escrevi o intervalo aberto, tá? Entre 2 e 4. Então, o colchete aqui, ó, abre colchete, fecha colchete. É um intervalo aberto entre 2 e 4, mas 2 e 4 pertencem ao intervalo. Aqui embaixo eu tenho um intervalo aberto entre 2 e 4. O intervalo está entre 2 e 4, mas o 2 e o 4 não pertencem ao intervalo. Reparem só, aqui é como se os colchetes estivessem de costas para os números, vocês estão vendo? Então quer dizer que é aberto. Eu vou fazer uma representação gráfica disso agora, tá, pessoal? Intervalo aberto e intervalo fechado.
Só um minutinho, vou lá o celular. Ó, então, aqui está a representação, digamos, analítica, né, do intervalo fechado entre 2 e 4. Aqui está a representação gráfica. Usei bolas fechadas, tá? 2 e no 4, e setas para dizer onde fica o intervalo. Aqui eu tenho a representação do intervalo aberto de 2 e 4. Aqui a representação gráfica, tá? Usando bola aberta aqui, e setas para indicar onde fica o intervalo. Ok? Vamos lá, então. Mas não tá, como eu disse, tá um matematiquês aí, né, pessoal? Mas essa é a definição de limite, tá? Se eu tô suficientemente próximo ou infinitamente próximo aqui do valor P, né? Então o limite de f de x estará infinitamente próximo de um valor L. Ok? Quando vocês tiverem dúvidas, podem perguntar, tá ok? Então, vamos ver agora aqui como é que se dá, qual é a interpretação gráfica ou a interpretação geométrica do limite. Está em 4 casos. Tá ok? Aqui eu tenho uma função, tá, pessoal? Aqui é uma curva, né? Mais ou reta, uma função qualquer, f de x. Eu tenho um ponto P aqui. Aqui um valor L, maiúsculo, tá ok? Mas aqui nós temos uma bola aberta. Nós temos uma bola aberta aqui. Isso significa que neste ponto aqui onde está a bola aberta, onde está a mão do mouse, a função não está definida. Tá? Mas o limite de f de x, quando x tende a p, é igual a L. A gente vê isso pelo gráfico. Eu tenho aqui o ponto P, aqui eu tenho P menos delta, aqui o ponto P mais delta. Quando eu tenho P menos delta, eu tenho aqui L menos epsilon. E quando eu tenho P mais delta, eu tenho L mais epsilon. Estão vendo? Tudo bem? Esse é um caso, ó. Que caso é esse? A função não está definida nesse ponto. Vamos ver aqui agora. Nesse caso aqui, ó, a função está definida nesse ponto P, só que a função não é contínua, vocês percebem? Aqui nós temos uma bola aberta e aqui nós temos uma bola fechada. E aqui que está a função no ponto P. Então, o limite de f de x quando x tende a p continua existindo, continua sendo igual a L, só que L é diferente de f de p. Perceberam a diferença deste gráfico aqui para este gráfico aqui? Perceberam uma diferença? Nesse gráfico, opa, eu não fiz nada e ele disse que eu parei de compartilhar a tela. Parei de compartilhar a tela. Só um minuto. Vou recompartilhar. Ah, sim, é que eu perdi a conexão. O notebook perdeu a conexão. No celular eu ainda tenho conexão, né? Mas no notebook eu perdi. Que bom. Ele está reconectando. Vamos ver. Reconectou. Só vou agora compartilhar a tela. Apareceu para vocês? Sim. Sim. Beleza, então. Tá, então, nesse gráfico aqui, como eu estava dizendo, né? A função está definida no ponto P, só que a função não é mais contínua. Né? Essa função e essa aqui são diferentes. Elas são iguais em todos os pontos, menos nesse ponto aqui, né? Que aqui a função não existe, ela não está definida. Aqui ela existe e vale esse valor aqui. Opa. Ah, eu apertei errado aqui. Vou voltar.
Apertei o botão errado. Então são 4 casos. Ó. Vamos botar os 4 casos aqui na tela. O terceiro caso. Agora aqui é a função bem bonitinha, tá? Como assim bem bonitinha? Ela é sempre contínua, não tem a descontinuidade aqui. Tá? Então, o limite de f... Opa, assim tá melhor. O limite de f de x quando x tende a p é igual a L e é o próprio valor de f de p, né? Olha aqui no gráfico, aqui eu tenho p, levanto aqui e vejo que L é igual a f de p. Então, esse é o caso mais tradicional, o caso mais simples, né? A função é perfeitamente contínua. Então, existe limite. Aqui, neste caso, nós temos um limite. Neste caso aqui, que a função não está definida nesse ponto, nós temos um limite. E nesse caso aqui, que a função está definida nesse ponto, mas ela é descontínua, né? Também temos o limite. Agora, neste caso aqui, é o quarto caso aqui, o quarto e último caso, é o único em que nós não temos um limite. Porque a função, vejam só, se eu me aproximo aqui de P pela esquerda, ela tem esse valor aqui, e se eu me aproximo de P pela direita, eu tenho esse outro valor que é diferente, né? Então, daí eu não tenho um limite. Tá ok? Aqui, ó, a função está definida nesse ponto P aqui, né? E aqui é uma bola fechada, e aqui é uma bola aberta. Como nós estamos falando de uma função, eu não poderia ter duas bolas fechadas nessa mesma linha aqui vertical. Alguém saberia me dizer por que isso? Hein, pessoal? Um teria mais de um valor para y quando tem somente um valor para x. Exatamente o que o Andrei falou. Aqui é o eixo horizontal, o eixo do x, e aqui o eixo do y, vertical, né? Se eu tivesse duas bolas fechadas aqui, para esse valor de P aqui, um valor de x, eu teria dois valores de y. Isso não pode, porque isso não constitui uma função. Tá ok? Só que essa função não é contínua, tá ok, pessoal? Ela não é contínua. E funções desse tipo têm uma aplicação muito importante em matemática, perdão. Esse tipo de descontinuidade, né, pode parecer um preciosismo matemático, mas não é. Eu vou dar um exemplo, vou dar um exemplo agora para vocês disso. Quem aqui sabe o que é uma onda quadrada? Quem já ouviu falar em onda quadrada? Eu já ouvi falar. Então, fala para nós, Rodrigo, fala para o resto da turma o que é uma onda quadrada. No meu trabalho ali seria 1 e 0, seria o sinal digital, né? Sim. A gente tem, no caso ali, a gente trabalha assim, né? Então, lá ali é ausência ou presença, né? Da onda quadrada. Uhum. Não sei se eu consegui ser claro, né? No caso de eletrônica, né? Sinal digital. Sim. Sim. Só um minuto, vou desenhar dois gráficos aqui no papel, tá? Para mostrar para vocês. Então, eu vou ter que largar o celular. Só um pouquinho.
Vou filmar para vocês. Oh, oh. Claro, eu tinha desabilitado a câmera. Tá aqui. Aqui está um gráfico aqui, do uma onda quadrada, tá vendo? Como normalmente a gente representa, tá? Só que essa é uma notação, é um gráfico bem aproximado, tá? Olha só, se aqui eu tenho um traço na vertical, significaria que para esse valor aqui de x, eu teria infinitos valores de y, né? Então isso aqui está errado, matematicamente falando, isso aqui está errado. A representação correta do ponto de vista matemático, como está aqui, ó. Cada patamar, seja alto ou seja baixo, alto ou baixo, ele começa e termina em bolas abertas. E no meio dos dois, exatamente na meia altura, eu tenho uma bola fechada. Para vocês entenderem por que esse gráfico é assim, tá? Vocês vão ter que estudar a série de Fourier, que é algo que vocês vão ver lá pelo quarto, quinto semestre. Não sei direito ainda, né? Não estou familiarizado com a grade curricular da engenharia, né? A nova, né? Mas lá pelo quarto, quinto semestre, vocês, talvez até comigo, né? Ou outro professor, estudando série de Fourier, vocês vão entender por que o sinal fica aqui no meio, tá? Nesse caso. Tá, ok? Talvez alguém já tenha visto isso em automação, né? Você já tenha visto isso em automação. Mas eu contei essa história para vocês só para dizer, né, que isso que está aqui nesse gráfico aqui, nessa descontinuidade, isso aqui não é um preciosismo matemático. Isso é muito utilizado na prática, tá bom? Então vamos ver agora a definição formal de uma função contínua. Seja f uma função e p um ponto, né, pertencente ao domínio. Então f é contínua em p c. Para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tá o quê? Módulo de x menos p é menor do que delta, então o módulo de f de x menos f de p é menor do que epsilon. Ou, quer dizer, o mesmo. Desculpa. Desculpa, pessoal. Ou então, se somente ser o limite de f de x quando x tende a p é igual a f de p. Então, usando o limite, a noção de limite, é muito fácil definir uma função contínua num ponto. É definido formalmente, tá? Matematicamente. A função é contínua num ponto P, se o limite de f de x quando x tende a P é igual ao valor de f de P. E a função é contínua se for contínua em todos os pontos de seu domínio. Ok? Vou aproveitar e fazer a chamada, tá, pessoal? Senão eu acabo esquecendo, tá? Vou largar o celular para fazer a chamada. Quem já é aluno do Instituto Federal já ouviu falar do famoso CIA, né? Sistema de Informações Acadêmicas. Ele está sendo substituído pelo SIGA-A. É SIGA com dois As, né? Que o Instituto comprou. Né? E daí ele está sendo, o SIGA começou a ser utilizado na engenharia. Né? Quem é aluno novo aqui no campus, vocês, né, de engenharia, que não era alunos antes, só conhece o SIGA-A. É meio chatinho de se utilizar. Tá, entrei. Vamos lá. Alunos. Lançar a frequência.
Hoje é dia 14, né? Então, vamos ver. Esse SIGA-A é um sistema informatizado, né? Que foi desenvolvido, agora não me lembro se foi pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte ou o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E o nosso instituto comprou, né? Tá, então eu vou fazer a chamada. Vocês respondam, tá, pessoal? Quem tiver o microfone funcionando, por favor, responda, tá? Alisson, Aqui. beleza? Andrei, Eu. beleza? Antônio Augusto Nunes. Não veio. Giovanni, Eu. ok. Heloísio, Presente. ok. Gabriel, Presente. Joel, Presente. Caê, Presente. ok. Larissa. Larissa não veio. Lennon. Não veio. Luan Santos. Ludson Thiago. Também não veio. Maria Eduarda. Tá uma maré de faltas agora. Maria Eduarda não veio. Murilo dos Santos. Não veio. Pedro Pereira. Presente. Oh, beleza. Acabou a maré de faltas, então. Rafaela Pazini. Presente. Beleza. Rafaela Ciota Presente. Pires. É assim que se fala, Ciota? Isso, no português é ciota, né? Mas em italiano isso, como é que seria? Dizem os entendidos que se pronuncia o C com som de T, né? Aí ficaria ciota. Ah, tá, Ciota. Tá bom. Tá, joia. Renan Luiz Tiller. Presente. Beleza. Rodrigo Corbellini. Presente. Ok. Rodrigo Pinheiro Munhoz. Presente. Ok. Rossano da Luz Fernandes. Presente. Ok. Sérgio da Rosa François. Ah, presente, tá. Presente no chat. Tiago Padilha. Não veio. Vitória Krüger Andrade. Não veio. Wagner Link. Presente. Ok. William Franskowiak. Ok. William Martins dos Santos. Não veio. Então tá, pessoal. Agora foi feito. Infelizmente tem que fazer esse rito burocrático, né? Ao invés de dar aula. Tá. Então, eu passei para vocês a definição formal, tá? A definição matemática de função contínua. Ok? Se usa limite para isso. Vamos ver algumas agora as propriedades dos limites. Tá? São propriedades que, digamos assim, intuitivamente falando, elas são óbvias, né? Então,
Então, as 4 propriedades. Aparece na tela de vocês. Então, eu tenho aqui o limite de uma função f de x quando x tende a p igual a L1. O limite de uma função g de x quando x tende também a p igual a L2. Então, são dois limites, L1 e L2. Olha só, aqui a primeira linha. O limite da soma, o que está escrito aqui? O limite da soma de duas funções é igual à soma dos limites, certo? Então, o limite quando x tende a p de f de x mais g de x é igual a L1 mais L2. Concordam com isso ou isso parece uma coisa estranha? Outra propriedade, o limite quando x tende a p de k que multiplica de x, onde k é uma constante, né? K pertencente aos reais quer dizer que é um número, ou seja, uma constante. Então, o limite de k f de x quando x tende a p é igual a k vezes o limite de f de x quando x tende a p é igual a k vezes L1. O limite do produto de duas funções é igual ao produto dos limites, é igual a L1 vezes L2. Ok? E o limite da divisão, né? Quando f de x dividido por g de x quando x tende a p é igual ao limite dividido pelo outro limite, é igual a L1 sobre L2. Desde que L2 seja diferente de zero, né? Não podemos dividir por zero. Tudo bem? Vamos ver exemplos de aplicação disso, tá, pessoal? Professor, eu tenho uma dúvida. Opa, pode falar, Pedro. Eu não entendi como é que se calcula um limite, por exemplo, como é que eu chego no exemplo que a gente usou no início da aula, né? X² menos 1 sobre x menos 1. Sim. Como é que eu descubro que x igual a 1 não é uma imagem da função, é apenas por indução, assim, ir testando os valores ou desenhar o gráfico, ou tem algum método certo para calcular um limite? Não, parece que tu adivinhasse, Pedro, porque é o que eu vou explicar agora. Ah, bom. Certo. Tá, já? Ó, tá aí na tela de vocês, tá aparecendo aí exemplos, né? Então vamos ver exemplos de limites, tá ok? Primeiro aqui, tá vendo? Limite quando x tende a 2 de 3x menos 2. Vejam bem, aí a gente não tem fração, não tem expoente, não tem nada, é uma função linear simples, né? Então eu posso simplesmente pegar aqui e substituir esse x aqui por o valor dele no limite, que é 2. Então, 3 vezes 2, 6 menos 2 dá 4. Então, esse limite de 3x menos 2 quando x tende a 2 é igual a 4. Tá? A maneira mais fácil de calcular o limite é essa. Nem sempre é possível, né? Mas quando é possível, a gente substitui o valor do limite aqui e vê quanto que dá. Entenderam, Pedro e o resto da turma? Isso é importante entender, é fundamental entender. Entendi. Beleza. Exemplo B aqui, ó. Limite quando x tende a 2 de x2 menos 4 sobre x menos 2. Beleza, a gente vai todo feliz. Vou substituir então, o que eu fiz nesse caso aqui anterior, né? X ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, menos 4 dá 0. 2 menos 2, 0. 0 dividido por 0, indefinição. Então, isso não funcionou. Temos que fazer de outra maneira. É só ver que x ao quadrado menos 4 é um produto notável, tá? É igual a x mais 2 que multiplica x menos 2. Então, o limite de x, quando x tende a 2, de x mais 2 multiplica x menos 2 sobre x menos 2. Olha só, o x tende a 2, né, mas ele não é 2. Então, x menos 2 não é 0. Eu posso dividir isso por isso. Então, fica o limite quando x tende a 2 de x mais 2, que dá 4. Por coincidência, o mesmo 4. É só coincidência, tá, pessoal? Que dá a mesma coisa. Acompanharam o raciocínio? Exemplo C aqui. Limite quando x tende a 2 de 5x ao cubo menos 8. Tem algum denominador aqui? Não tem, né? Tem uma função, um logaritmo, uma função exponencial? Não tem nada disso, é só um polinômio. Então, eu posso substituir diretamente o valor de 2 em x. 2 ao cubo dá 8.
8 vezes 5, 40. 40 menos 8, 32. Então, foi tranquilo calcular. Não foi? E nesse agora aqui, só que aqui agora temos um denominador. Podemos substituir o 1 direto ou não? Se tem denominador. Pô, pessoal, se todo mundo falar ao mesmo tempo, eu não entendo nada. Pode, Um porque de cada ela vez. pode, Nesse porque ela caso, pode. Nesse caso, podemos, isso mesmo, né? Porque o 1 não é um zero desse denominador aqui, né? Olha só, 1 aqui no denominador vai dar 1 ao quadrado, né? 1, mais 4, mais 3, que dá 8, né? 8. No numerador, teremos 1 mais 1, que dá 2. Então, 2 oitavos é igual a 1 quarto. Certo? Agora, exemplo E aqui. Limite quando h tende a zero de 3 mais h ao quadrado menos 9 dividido por h. E agora? Substituindo diretamente o h nessa fração, como é que fica? Vai ter um denominador zero, né? Substituindo diretamente o h igual a zero nesta fração, nós ficaremos com 0 sobre 0, né? Vai ficar 9 menos 9 dividido por 0. E 0 sobre 0 a gente não sabe quanto que dá. Correto? E aí, alguma sugestão? Nenhuma sugestão, pessoal? Veja o seguinte, ó. Vamos fazer uma tentativa aqui, ó. Olha só. Aqui nós temos um... Isso aqui, em termos de h, é um polinômio de segundo grau, né? Não é? Podemos, então, expandir esses parênteses aqui. Olha só o que a gente obtém daí. Vou mostrar para vocês aqui o rascunho que eu fiz hoje à tarde. Peraí, não estou filmando. Ó. Agora estou filmando. Estão vendo aqui, ó, 3 mais h ao quadrado? É um produto notável, vamos expandir, né? 9 mais 6h mais h ao quadrado. Concordam comigo? Ou alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo bem? Então, eu peguei só essa expansão aqui. Agora, qual seria o numerador da fração polinomial? 9 mais 6h mais h ao quadrado menos 9. Correto? Daí 9 com menos 9 cancela. Sobra o quê? 6h mais h ao quadrado. Correto? Estão acompanhando, pessoal? Vocês concordam com o que eu estou fazendo aqui, falando? Sim. 6h mais h ao quadrado. Eu posso, então, colocar o h em evidência. Ficando agora aqui em caneta vermelha, h que multiplica 6 mais h, correto? Qual é o denominador da fração? Qual é o denominador da fração? H. É h, né? Então eu vou escrever isso. Um belo h aqui embaixo, que é o denominador da fração.
Desse nosso limite, o H tende a zero, certo, pessoal? Ele tende a zero, mas não é zero, então eu posso cancelar. O H no numerador com o H no denominador. Ficamos com isso. Concorda comigo? Ficamos com 6 mais H. É o que sobrou. Se H tende a zero, para quanto tende o limite? 6. 6. Isso aí. Então o limite é 6. Entenderam o raciocínio, pessoal? É bom vocês tomarem nota dessas coisas que eu estou fazendo aqui, né? Porque senão depois vocês podem esquecer, né? Ok? Tem mais exemplos aqui, ó. O exemplo F. Estão vendo na tela aí o exemplo F? Olha a mãozinha aqui, gordo. Limite quando x tende a 3 de raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3. Aqui eu já dei a resposta, né? Da raiz de 3 sobre 6. Então, olha só. O limite quando x tende a 3. Vamos substituir. Aqui eu tenho, onde tem raiz de x, eu tenho raiz de 3 menos raiz de 3 dá 0, e 3 menos 3 também dá 0, dá uma indeterminação. Então não pode, né? Veja aqui o que eu fiz aqui, ó. Bom, isso aqui é só um rascunho, tá, pessoal? Não fiz bem elegante para vocês verem. Eu tenho raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3. Reparem que isso aqui ó, não aparenta muito, mas isso aqui, na verdade, é um produto notável, tá? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mas x é o quadrado do quê? X é o quadrado de raiz de x. E 3 é o quadrado de raiz de 3. Então, se eu tenho aqui, ó, raiz de x menos raiz de 3, que multiplica raiz de x mais raiz de 3, dá o mesmo que antes. Entenderam a jogada? Sim ou não? Sim. Beleza, então. Tá. Agora, vejam só. Agora eu tenho no numerador raiz de x menos 3 e no denominador eu tenho raiz de x. Perdão. No numerador eu tenho raiz de x menos raiz de 3. No denominador eu também tenho raiz de x menos raiz de 3. Como o x tende a 3, mas o x não é 3, eu posso cancelar. E sobra quanto? Sobra 1 sobre raiz de x mais raiz de 3. Quando o x tende a 3, isso é igual a 1 sobre 2 raiz de 3. Entenderam? Agora eu tenho uma raiz no denominador, isso não é elegante, né? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. Vai ficar quanto? Raiz de 3 sobre 6, que é a resposta do limite. Acompanharam? Vamos ver agora aqui, ó, a mãozinha na tela do PDF. Exemplo G. Limite quando t tende a 0. Limite quando t tende a 0 de raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 menos 3 sobre t ao quadrado. Se t tende a 0, eu vou ter t ao quadrado, vou ter 0. 0 mais 9 dá 9. Raiz de 9 é 3, eu vou ter 3 menos 3, que dá 0 sobre 0. O que é uma indeterminação, novamente, né? Então, vocês podem ver, esse não é o único tipo de limite que existe, não é o único tipo de limite problemático que existe, né? Mas é esse, né? Divisão de 0 por 0. Sempre dá uma indeterminação. Então, a gente tem que levantar essa indeterminação. Aqui diz, dá um sexto, mas como que vai dar um sexto?
vamos ver o seguinte. Olha, ó. Estão vendo aqui o rascunho que eu fiz, ó? Eu copiei aqui, eu transcrevi essa fração polinomial, né? Onde a variável é t. Raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 menos 3 sobre t ao quadrado. A minha ideia foi o seguinte, agora eu multipliquei de uma maneira a eliminar o radical do numerador e não do denominador, né? No denominador aqui não tem radical para eliminar, mas tem esse radical aqui que eu quero eliminar. Então eu botei aqui, ó, multiplica por raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 mais 3, né, para ser aquele produto notável. E aqui no denominador, né, raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 mais 3. Tá ok? Então, como é que fica aqui, ó? Raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 menos 3, que multiplica raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 mais 3, fica o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro, basta retirar a raiz, né? Fica t ao quadrado mais 9. E o quadrado de 3 é 9. Então, t ao quadrado mais 9 menos 9. Correto? Aqui já está tudo riscado aqui no rascunho. Mas, ó, mais 9 menos 9 cancela. Certo? E o que eu tenho no denominador? Eu tenho t ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 mais 3. Certo? Então, eu tenho t ao quadrado no denominador, eu tenho t ao quadrado no numerador, né? O t tende a zero, mas não é zero, né? Tem essa grande diferença entre tender a zero e ser zero. Então, eu cancelo t ao quadrado do numerador com t ao quadrado do denominador. Eu fico com, então, 1 sobre esse denominador aqui, né? Raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 mais 3. Agora, quando t tende a zero, t tende a zero, né? T ao quadrado é zero, raiz de 9 é 3, 3 mais 3 é 6, então a resposta é 1/6, que está aqui no PDF. Entenderam, pessoal? Sim. Opa. Por causa do seguinte produto notável que eu usei aqui, ó. Foi o William que perguntou, né? Eu vou escrever. Ele já filma, tá? Olha só. Cadê? Aqui, ó. A2 menos B2 é igual a mais B que multiplicar menos B. Então, o primeiro termo é o quadrado é positivo, o segundo é negativo. Por isso que ficou menos 9 aqui. Tá joia? Opa, deixa eu meter aqui. Tá ok. Agora um teorema importante aos limites, tá, pessoal? O teorema da comparação ou o teste da comparação. Se f de x é menor ou igual do que g de x, então eu tenho duas funções, tá? F de x e g de x. E f de x é menor ou igual do que g de x quando x está próximo de P, o ponto P, o famoso ponto P que a gente está usando. Aqui, exceto possivelmente em P, né, que P pode ser diferente. E os limites de f e g existem quando x tende a P. Então, o limite de f de x quando x tende a P é menor ou igual do que o limite de g de x quando x tende a P. É intuitivo isso. Certo? Agora aqui, ó, o teorema do confronto. Esse pode ser um pouco mais difícil de entender. Teorema do confronto. Sejam f, g e h funções. São três funções, tá, pessoal? F, g e h. Suponha que existe um r, tá? Um número r positivo, né? Tal que f de x menor ou igual do que g de x e g de x é menor ou igual do que h de x, tá? Para todo módulo de x menos p, tal que esse módulo é maior do que zero e menor do que r. Então, digamos, a função f é menor que a função g é menor que a função h. Ok? O que diz o teorema do confronto? Então, se o limite de f de x, quando x tende a p é igual a L, e o limite de h de x,
quando x tende a p é igual a L, então o limite de g de x, quando x tende a p, também será igual a L. É uma coisa mais ou menos intuitiva. Eu tenho 3 funções aqui, digamos que a pequena, a média e a grande, né? Se o limite da pequena é L e se o limite da grande também é L, então o limite da média vai ser L também. Concordam? Intuitivamente faz sentido para vocês? Vamos lá. Por exemplo, ó. Mostra que aqui, ó. Aqui está uma função complicada para a gente não conseguir calcular o limite dela diretamente, tá? E ter que usar o teorema do confronto. Ó, veja só. Mostra que o limite, quando x tende a zero, de x ao quadrado, seno de 1 sobre x é igual a zero. Olha só, pessoal. Quando x tende a zero, quanto que tende x ao quadrado? Tende para quanto? Somente x ao quadrado. Quando x vale zero, quanto que vale x ao quadrado? Vale zero também, né? Tá. Mas quando x vale zero, quanto que vale 1 sobre zero? Opa, parei de compartilhar a tela de novo. Problema de conexão. Só um pouquinho, pessoal. Vou restabelecer a conexão aqui. Estava quase acabando a aula. Vamos lá. Eu não vou. Eu não vou te ensinar professor. Eu não vou te ensinar. Voltou a apresentação para vocês? Sim. Beleza, vamos lá. Está quase acabando. Então, né, quando x vale zero, quanto que vale 1 sobre x? Valeria infinito, né? Seria um valor muito grande, concordam comigo? Sim. E quanto que vale o seno de infinito? A gente não sabe dizer quanto que vale o seno de infinito. Vai valer algo entre menos 1 e 1, correto? Então, mostra que esse limite, quando x tende a zero, de x ao quadrado seno de 1 sobre x é igual a zero. Vamos ver, então. Olha só. Então, o seno de 1 sobre x, o que eu tinha falado, né? Vale alguma coisa entre menos 1 e 1. Um intervalo fechado, certo? Entre menos 1 e 1. Então, então, aqui eu tenho duas inequações, concorda comigo? Eu tenho uma inequação aqui e outra inequação aqui. Elas estão escritas dessa maneira assim para, digamos, para poupar caracteres, né? Escrever numa única linha, duas inequações. Então, eu posso multiplicar cada lado aqui, né, por x ao quadrado. Então, menos x ao quadrado menor ou igual do que x ao quadrado, que multiplica seno de 1 sobre x, e é menor ou igual do que x ao quadrado. Concordam? Bom, quanto que vale o limite quando x tende a zero de menos x ao quadrado? Vale zero, né? E o limite de x ao quadrado quando x tende a zero também vale zero. Então, aqui nós temos o limite zero e aqui outro limite zero. Então, aqui o limite do meio tem que ser zero. Correto? E aí, pessoal, era esse o conteúdo da aula de hoje. É o primeiro conteúdo que eu falei de cálculo propriamente dito, né? O que vocês acharam? Está mais difícil que as aulas anteriores ou não? Podem ser sinceros. Eu acho que as dúvidas vão aparecer quando a gente for realizar os exercícios, professor. Ah, sim. Mas a aula hoje, por enquanto, está tudo compreendido?
Professor, eu acho que o conteúdo de limites em si foi entendível, né? A gente conseguiu entender, só o que dificulta é os exemplos dentro dos limites, né? Por exemplo, x² vezes seno de 1 sobre x. Isso já é meio esquisito, né? Pra gente. Então, acho que essa seria a dificuldade do conteúdo. Sim. Não, mas é isso mesmo. Mas eu vou passar exercício para vocês praticarem. Ah, vocês terão bastante exercícios. Tá já, pessoal? Então, se não tem mais dúvidas, era isso por hoje, mano. Uma boa noite, uma boa semana para vocês. E até quarta-feira que vem. Boa noite, senhor. Boa noite. Boa noite.